E aí pessoal, estamos na Automecânica Portela, acerto de injeção eletrônica. Voltamos aí com a nossa missão aí, ó. Amigo Corsa 1.6, 8 válvulas, MPFI, ó. Então vamos aqui. Na verdade a gente passou o pente fino nesse carro para mim conseguir fazer um ajuste de injeção. Eu precisei fazer uns reforços de aterramento aí para conseguir ter um parâmetro ideal de injeção nesse carro. Então aqui é o seguinte, eu já vou direto ao assunto, ó. Vou contar o que está acontecendo na parte mecânica desse veículo aí. A gente já fez limpeza de bico, trocamos o MAP. É um carro que trabalha com excesso de combustível na fase fria aí. Depois que esquenta o carro fica bom, fica bem liso. Mas frio ele fica gordo e não desenvolve frio. Beleza? Então o que acontece aqui, ó? Vou fazer um teste de compressão aqui, ó. O motor já tem um desgaste, mas vamos lá. Vou bater na partida. Beleza. 12 bar lá, 175 PSI. Beleza? Tá ali, ó, o reloginho. Então os outros cilindros não precisa medir, é só para nós ter uma noção aqui, ó. Então a taxa de compressão desse motor aqui, ó. Vou mostrar aqui com a chavinha. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Opa. Tá ali, ó. Taxa de compressão, ó. Tá vendo ali que é 9,4.1? Então essa é a taxa de compressão. Então a gente tem o costume de falar 9 para 1, né? Então são 9 partículas de ar para uma de combustível. Beleza? Então é um carro bem taxadinho quando sai original já de fábrica. Beleza? Lembrando. Opa, vamos esperar focar o telefone aí. Ó. Então taxa de compressão é uma coisa e compressão é outra. Beleza? Então o que acontece? Essa aqui é a taxa de compressão. O cilindro em PMS ali. Então a gente com as válvulas fechadas a gente consegue medir, fazer a medição de taxa. Então essa é a altura do cabeçote entre o bloco e o cabeçote, beleza? Então essa é a taxa que o motor trabalha aí, ó, originalmente lá. Então estamos aqui, ó. A gasolina MPFI, a cilindrada lá 1598, né? Tá ali, ó. Motor, modelo certinho, o ano do carro. Então tá aqui, ó. Então o que está acontecendo nesse carro? Então vocês viram que a taxa dele ali é 9 para 1, ó, certo? Então é aquela famosa relação AF quando a gente vê no scanner. E o que está acontecendo nesse carro ali? E a compressão desse motor ali, ele trabalha com 10 bar. Então nós estamos com 12 bar, 175 PSI. Então o que está acontecendo? Eu não consigo fazer um acerto nessa injeção desse carro. Então tá aqui as velas dele, ó. Essas foram as velas que ele veio. Tá? Bem carbonizada. Essa foi a vela que eu ponhei para teste, começou a limpar. Depois de uma correção que a gente fez aí, a gente corrigiu o MAP, corrigimos a falta de aterramento. Então eu precisei fazer um reforço de aterramento para mim conseguir ter o parâmetro ideal, o parâmetro correto da injeção, em que o carro variava muito a injeção. E essa aqui são as velas novas que eu ponhei ontem. Ó. Então na fase fria, ó, trabalha a gorda, daí ele começa a limpar, ó. Vamos ver se eu consigo provar aqui, ó. Então essas são as velas novas que a gente ponhou. Então eu tenho 3 joguinhos de velas aí. Quando o carro veio na terça-feira pra gente aí na quarta-feira que a gente iniciou o serviço, já começou a ter uma melhora. Aí na quinta-feira, que foi ontem, ó. Então tirar essa aqui de lado. Esse é o resultado de uma vela novinha que a gente ponhou aí. Eu tenho o vídeo passado aí das velas novinhas que a gente pôs. Então a gente faz tudo em cima de uma tabela. Beleza? Esse carro já tá deixando o mecânico de cabelo branco aí. Ou técnico de injeção, na verdade, né? Então tá aqui, ó. Essa Corsinha, tananã. Esse é o jogo de vela pra ele. Usa régua 8, tá aqui, ó. Então tá lá, ó. A régua 8 ali, ó. Vai focar o telefone agora. Focou. Então perfeito, é calibrado essas velas tudo certinho. Então a gente calibra aqui, ó. Entre a folga e o eletrodo aqui. Então perfeito. Então voltamos lá à taxa de compressão. Então esse motor trabalha com a taxa 9 para 1, certo? Então 9 partículas de ar por 1 grama de combustível. Essa seria a taxa. Até o telefone, até o computador quis desligar aqui, tanto que esse menino fala. Então, resumindo a história, esse motor está bem taxado. É lógico que é um carro 2002, né? Então já passou por várias manutenção, vários mecânicos. E a gente conseguiu fazer um acerto nessa injeção e descobrimos o que está acontecendo, porque esse carro está trabalhando com excesso. Então ele está trabalhando em cima do parâmetro original, os bicos são original, as velas são original, bobina, tudo. É módulo original desse carro. Só que a injeção desse carro ela não é premium, né? É uma injeção da década de 2000, década não, né? É 2002, então ela não consegue se adaptar entre parâmetro tempo de injeção,
Tipo, o avanço de ignição ele até consegue fazer uma correção, mas o tempo de injeção ele não consegue corrigir. Então ele só vai fazer uma correção ali com o motor um pouquinho mais quente. Sensor de temperatura a gente trocou. Então a gente passou um pente fino na injeção desse carro, tá? Então se você vê ali, porra, como é que um motor 2002, já com desgaste de camisa, tudo, dá uma taxa de 12 bar. 12 bar, 175 PSI, sendo que a compressão dele original de fábrica é 10 bar. Então, original de fábrica, 10 bar, 140 PSI. Opa, o motor ficou velho e foi para 12 bar, 175 PSI, cara, foi rebaixado o cabeçote, no mínimo. Então, o que acontece? Para mim corrigir isso aqui, ó, na fase fria, tá vendo? Esse carro gordo assim, ó, o que eu teria que fazer? Eu conversei com meu amigo Rony ali ontem, na verdade, 9 horas da noite aí. Então a gente chegamos no impasse aí. Falei, Alex, você não quer experimentar os bicos do Agile? Eu já fiz isso aí num carro, num Corsa aí no passado. Aí a gente precisou até passar ele pro álcool. Mas a gente fez uma troca e pegamos os bicos do Agile aqui, ó. Então no caso a gente não ia resolver o problema, mas ia dar uma solução pro cliente. Beleza? Aí o mecânico aqui não dormiu direito. E a gente chegamos aqui, ó. Comecei a estudar bem certinho. E se aprofundar um pouco mais, a gente descobriu o que acontece lá. Então a taxa de compressão desse carro é bem baixa, né? É uma taxa que praticamente para trabalhar no álcool, né? 9:1 é álcool, né? A taxa de compressão para gasolina seria 15:1. Então é um motor que já vem original de fábrica, bem taxadinho pra gente. Aí acontece, nenhum cara vai estudar isso aqui a fundo, né? São poucas oficinas que estudam isso a fundo. Então o carro passa por uma retífica, duas retíficas, cada vez vai ficando mais taxado. Então esse carro no mínimo aí com 12 bar, eu acredito, tá? Ele deve estar entre 5:1, 6:1 a taxa desse motor. Então é óbvio que eu não vou conseguir acertar. Beleza? Se não fizer uma intervenção de bico aqui, ó. Ou, né, um carro que tem desgaste, tá ali, ó. Quase mostrei meu amigo Alexandre ali. Um carro que tem desgaste, o que pode acontecer? Então eu não vou forçar o meu amigo aí, o proprietário do carro, que é uma concessionária. Tá ali, carro de concessionária. Beleza? Eu não vou forçar. Tem 4 posições para esse amigo aqui, ó. Então vamos falar as 4 posições lá que a gente pode dar para ele. 4 opções, né? As 4 opções seria, cara, remover o cabeçote, certo? Achar um cabeçote original que não esteja, que é quase impossível conseguir achar um cabeçote desse aí que não seja retificado para conseguir pôr na taxa original. A segunda, né? Tirando a hipótese do cabeçote, remover o cabeçote, pôr uma junta maior, né? Pôr uma juntinha ali para destachar o motor. Beleza. Feito isso aí, não resolveu, cara, praticamente é quase certeza que vai resolver, né? Porque o motor tá bem taxado. Aí, então você já deu a primeira opinião, fazer o servicinho certo, achar um cabeçote. Quase impossível com um motorzinho de seu gasto é muito alto. Segunda opinião, trocar a junta do cabeçote, põe uma junta mais alta de 3mm, 3mm e meio. Também não dá. E qual que seria a terceira opinião? A terceira seria isso aqui, ó. Trocar os bicos, né? Ponhar os bicos aí do Agile 1.4. Funcionou muito bem na fase fria, o carro respondeu em alta, então a gente testou ontem, né? Só que é um kitzinho de bico aqui que a gente tem usado aqui que vai custar meio caro para o nosso amigo aí. E sabemos que o carrinho é um carrinho usado de revendedora, então o carro tem um carro de repasse, né? Então é um carro que o nosso amigo vai acabar gastando um pouco aí. Então é com certeza que o cliente não vai querer isso aí, mas a gente está aqui para dar opinião para ele. Então essa seria a terceira. E a quarta opinião, manter o carro originalmente. Vocês estão vendo que o carro está trabalhando com gasolina, tá? Apesar da taxa ser 9:1, originalmente ele tá na gasolina. Então essas velas que eu te retirei hoje aqui, ó, o motor não entrou em funcionamento. Perfeito? Essas velas da quinta-feira, mentira, quarta, e essa é a vela da terça-feira. Beleza? Essas velas aqui é o que veio no veículo. Essa que a gente já começou a afinar o carro. E essa aqui são as velas que a gente ponhou quinta-feira, e as velas novas, ó. Ela começou a limpar depois que esquentou o motor. Alex, você passou um pente fino nessa injeção antes de falar besteira? Passei um pente fino, rapaziada. Então é um carro que está bem ajustadinho. A parte de alimentação, positivo, negativo, ok, tá? MAP, ok. Sensor de temperatura novo, velas novas, cabos novos, entendeu? Eu falei, cara, o problema tem que estar na mecânica desse carro. Então é um carro que trabalha na fase gorda, né? Bem gordo, não vem de baixa ali, com o carro frio ele não desenvolve, tem que esperar esquentar. Então o que eu gostaria de passar é isso aqui, ó. Beleza? Então vamos focar bem certo. Então eu não falei da quarta posição, né? Então a terceira seria trocar os bicos. A quarta posição seria passar esse carro pro álcool. Andar meio a meio, vai resolver o problema do nosso cliente aí. Então lembrando que ainda tem uma sonda de um fio só, né? Que a sonda de um fio só não é eficiente, ó. Tá ali.
é nova também. Beleza? Vamos voltar aqui. A taxa de compressão tá ali, ó. O reloginho tá travado em 12 bar lá, ó. 175 PSI. Perfeito. Então isso aí eu gostaria de provar. Por isso que o vídeo tá ficando longo aí, que o mecânico já tá com o carro desde terça-feira. Hoje é sexta-feira aí, dia 6 de março, minto, dia 5 de março. Então estamos indo para as 10 horas da manhã aí. E o mecânico já tava bem sacudo aí, cara. Que é um caso que a gente se aprofundou a fundo aí, ó. Beleza? Contando com as ajudas dos profissionais também. Então a gente conseguiu desmendar esse mistério aí, ó. Por que esse carro trabalha com excesso? Beleza? Então a injeção não consegue se adaptar com essa taxa. Esse carro tá com a taxa de 6:1 aí no mínimo. Tá vendo lá? O original ele já trabalha com 9:1. Então o que acontece? Aqui é o famoso defeito implantado. Vai rebaixando, rebaixando o cabeçote até onde der. Mas aí a injeção tem que se adaptar. A injeção desse carro, como eu falei, é 2002. Se fosse uma injeçãozinha de um carrinho mais moderno aí, por exemplo, já um carrinho 2012, a injeção já conseguiria se adaptar por tempo de injeção, avanço de ignição. Não que essa não faça. Essa central é com drive, então ela não vai ter uma dificuldade para fazer isso aí, ó. E os bicos são chopper, né? Sabemos que esses bicos aí trabalham com quase 50 libras aí. Então os biquinhos carrega mesmo, cara. Então por isso que trabalha com excesso. Então o que eu gostaria de passar foi isso aí. Então desvendado o mistério do Corsinha aí. Então por que o carro fica na fase fria aí. Depois de tudo ajustado a injeção, com o sistema ok, map funcionando, sonda funcionando. Tá aí, ó. Beleza? Essa é a taxa. Então trabalhamos sempre em cima de esquemas, ó. Né? A tabela do motor, bem certinho. Então agora eu vou montar esse carro. Vou passar a opinião para o cliente aqui, que com certeza não vai mexer no cabeçote. Ou de estar adaptando isso aqui, ou de estar passando esse carro para o álcool. Aí 50, meia, né? 50% de gasolina ou 50% de álcool para corrigir isso aqui, ó. Você já fez isso aí, ó? Já fizemos, já tive problemas com a linha Corsa MPFI aí no passado. Então a gente já fez esse teste já. E funciona, tá? Só que se o cara quiser ficar rodando na gasolina, tá aqui a solução para ele, ó. Beleza? Tenha um bom dia. Automecânica Portela, acerto de injeção eletrônica. Voltamos lá, ó. Só um detalhe que eu gostaria de passar. Os bicos estão desligados aqui, ó. Tá lá, ó. Todos eles, certo? Então ontem a gente foi até um pouquinho meio tarde aí para conseguir. Na verdade esses bicos ficaram na máquina aí quase 4 horas aí. Na ultrassônico, ponhamos. Ainda 2 bicos, no caso é o primeiro e o segundo cilindro aqui, ó. Eles ficavam gotejando, ó. Esses biquinhos choppers são chato, cara. Mas tá aí, ó. Aí o que acontece? A gente ficou até as 9 horas da noite, hein? Ficamos um pouquinho até mais tarde para conseguir solucionar isso aqui. E aí o que acontece? A gente desligou o bico lá, a gente consegue ver aqui, ó. Se jogar combustível aí, vai jogar combustível na câmera. Vou bater na partida lá. Primeiro cilindro. Então lembrando que a chave do carro tá ligada. Tá lá os 5 volts do MAP, ó. E não tá gotejando o bico, ó. Perfeito? Então um testezinho simples aí para fazer quando os bicos estão gotejando. Valeu? É um testezinho simples para ver se os bicos estão gotejando, aquele testezinho que a gente fez ali. E aqui, ó, tá os reparinhos de bico que a gente trocou, ó. Beleza? Todas as borrachinhas, os reparinhos, as peneirinhas, tudo perfeitinho aí, ó. E eu vou pausando o vídeo e tudo que eu vou lembrando aqui eu vou repassando aí, beleza? O mapa que a gente põe o genuíno, a gente voltou o mapa dele lá, que não era o caso, a gente põe para teste. Então o nosso objetivo aqui foi o diagnóstico sempre, beleza? Em cima do diagrama elétrico, estudando e deixando o mecânico de cabelo branco aí. Mecânico, técnico de injeção e mais os outros profissionais aí que a gente vai perguntandinho, que a gente sozinho a gente não vence, né?